Olá, meu nome é Erivelton Fortunato e esse é mais um Cresce Entrevista. Antes de dar início ao vídeo, eu queria pedir para vocês darem um like aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma ideia de tema para próximos vídeos, é só você comentar e é muito importante que você compartilhe esse vídeo para a informação chegar a mais corretores. Para o vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o divórcio e a divisão dos bens imobiliários. E para poder falar sobre esse tema, eu convido aqui o advogado e professor Sérgio Herrera. Se apresenta aí para o pessoal, Sérgio. Oi, Erivelto, tudo bom? Prazer, amigos corretores. É mais uma oportunidade de estarmos juntos para debater sobre um tema relevante para o profissional da corretagem, né? Principalmente depois da pandemia, que a gente verificou um número significativo do aumento de divórcio, né? Eu sou Sérgio Herrera Simões, sou advogado há mais de 40 anos, militante, nunca parei um dia, sou corretor de imóveis também, professor universitário, inclusive, do Unicresce, né, da Universidade Corporativa do Cresce. É um prazer sempre estar junto dessa entidade tão bem sedimentada e que propicia ao corretor tantas oportunidades de trabalho. Perfeito, Sérgio. Para poder começar o nosso programa, eu queria te perguntar, né, de que maneiras que o corretor pode se prevenir, né, pedindo documentos ou certidões para os clientes deles, para evitar problema em relação a essa divisão dos bens imobiliários. Eu costumo dizer que o imóvel ele tem a sua carteira de identidade, que é a certidão do registro de imóveis, né? Assim como nós buscamos a identificação de uma pessoa através da sua carteira de identidade, para o imóvel nós devemos providenciar, solicitar ao cliente a certidão do registro de imóveis. Ali é que vai estar todas as informações daquele bem, né? A gente tem o princípio registral no Brasil, né? Todo mundo se repete esse jargão, né? Só é dono quem registra, né? Então, assim, todos os atos de registro devem ser alocados, devem ser colocados na matrícula do imóvel para o princípio da publicidade. O que não está no registro não é público, então fica na seara das pessoas que participam do ato. Então, o primeiro documento a ser pedido é o documento da propriedade imobiliária. Existe algumas pessoas, não é raro isso acontecer, que não se preocupam em fazer de logo o registro, ou porque não tem condições, ou porque não tem interesse, acha que vai ficar a vida toda naquele bem e não providencia o registro. Não há problema, desde que a gente faça a cadeia sucessória, né? Porque o registro no Brasil ele é contínuo, você não pode pular um registro, não pode pular um ato. Né? Se A vende para B e B vende para C, C só consegue registrar o ato dele se o ato de A para B estiver registrado. Então, a gente tem o princípio da sequência ou da continuidade dos atos registrais. Então, tudo tem que ser levado à matrícula do registro de imóveis. Não está registrado, você tem que se habilitar dos documentos necessários para que isso venha acontecer e aquele último lá da cadeia sucessória possa praticar todos os atos anteriores, né? Todos os registros anteriores. Então, é muito importante que você providencie o peça que o proprietário lhe forneça a certidão no registro de imóveis. Esse é o básico, né? A partir daí. E tem os documentos pessoais também. Você tem que ver se a pessoa, por exemplo, não está interditada, se o fato da pessoa ter um procedimento, uma ação contra o seu nome, não inviabiliza a realização do negócio. Você tem que saber se esse negócio está sendo realizado em fraude a credor. Por exemplo, se eu tenho uma dívida de 1 milhão e estou vendendo um imóvel de 500 mil e é meu único imóvel, eu estou cometendo uma fraude à execução. Então, o corretor tem também que ter o cuidado de verificar isso. A gente não precisa tirar a certidão, a gente vai no site dos tribunais locais e essa informação é pública, né? Você tem acesso a essas informações, você não precisa tirar as certidões, mas ver lá o que consta contra o nome da pessoa.
né? Se for alguma coisa que inviabilize o negócio, o corretor tem a obrigação de informar para esse proprietário, né, seu pretenso cliente, que o negócio não poderá ser realizado. Ou, quando houver algum procedimento, o corretor tem que comunicar ao adquirente que existe aquele procedimento e ele está correndo risco e se ele quer assumir esse risco. Não há problema nenhum de o adquirente estar correndo risco, mas isso ele tem que estar ciente e tem que estar mencionado na escritura, né? Então, esses cuidados preliminares, eles têm que ser feitos pelo corretor. Evidentemente que, a partir de um dado momento, o corretor começa a ter algumas dificuldades de conhecimento jurídico, né? Necessitando de recorrer. Nessa área, por exemplo, que nós estamos abordando aqui, da área de família, é muito comum, né, haver uma certa dificuldade, uma limitação do corretor no conhecimento dos trâmites e dos direitos das partes. Mas, inicialmente, eu recomendo certidão no registro de imóveis e as certidões ou a pesquisa em nome das pessoas para ver se não tem uma inviabilidade na realização do negócio. Tocando um pouco nessa parte da família, né? O divórcio, né, está sendo noticiado esses dias que o divórcio tem aumentou o número de divórcios durante a pandemia. No que você acha que isso influencia no mercado imobiliário, com relação à posse de bens? Bom, nós tivemos dois movimentos em relação à família. Aliás, a pandemia mexeu com a família como um todo, né? Pessoas passaram a se, vamos dizer, se conhecer melhor através da convivência e muitos casamentos acabaram desfeitos. Não que a influência tenha sido da pandemia, os casamentos já estavam ruins, né? E o fato da convivência contínua acabou por, então, deteriorar a relação, né? Nós tivemos dois movimentos, um de desfazimento dos casamentos, um aumento de divórcio, várias pesquisas foram realizadas, o próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu essa notícia, as entidades de registro, de notas e registros, também noticiou, porque você pode fazer o divórcio também extrajudicial, sem passar pelo judiciário, né? Mas nós tivemos um outro movimento contrário, que foi o movimento de constituição de família, porque muitos namoridos, muitos namorados que conviviam com exclusividade, com fidelidade e tudo mais, mas tinham cada um a sua residência, por conta de um medo de contaminação, lá na frente, no início da pandemia, começaram a coabitar. E até mesmo também esse movimento se verificou por dificuldade financeira, porque muita gente perdeu o emprego, né? Então, tinha cada um dos conviventes, hoje conviventes, mas talvez namorados daquela época, que cada um tinha seu apartamento, cada um tinha suas despesas, cada um tinha o seu salário. Com a pandemia, mudou a realidade do mercado de trabalho e aí muitas pessoas passaram a conviver para economizar e outras com medo mesmo da contaminação, da exposição ao vírus e passaram a conviver. Então, nós temos os dois movimentos, um contra o casamento, desfazendo o casamento, e outro de aglutinação ou de realização de convivência. Eu costumo dizer, Ivelton, que no que se refere à família, cada vez mais é crescente a relação informal da família, né? Antigamente, nós tínhamos como família apenas aquela decorrente do casamento. Depois, a gente passou a ter a relação de família, não só decorrente do casamento, mas a família heteroafetiva, né? Hoje você tem um mix. Hoje você tem a família homoafetiva, você tem a família mista, você tem a família uniparental, né? A gente tem hoje várias modalidades de família. O que caracteriza uma entidade como família é a habitualidade e a exposição.
A habitualidade, antigamente, a lei anterior ao Código de Civil, a lei que regulava a matéria, falava em 5 anos. Então, a gente tinha um parâmetro, um paralelo. Convivência antes de 5 anos não era união estável. Agora, não, a gente não tem prazo. Então, assim, a pessoa com 1 mês, desde que provada que ela queria se unir em família, é uma família. Então, todo mundo que se expõe, né? Se eu for numa festa e dizer, essa daqui é minha mulher, né? Ou as pessoas às vezes acham que mulher é pejorativo e falam esposa, mas o feminino de homem é mulher, de marido é mulher, não existe esposa, né? Esposa é um codinome social para não chamar a feminino, né, da relação como mulher. Então, a mulher e o marido, né, um se apresentando para o outro, mesmo que não tenha anos de convivência, isso daqui é a prole, talvez, também é uma demonstração de família, né? Tem um filho, e até mesmo nós temos famílias hoje que não coabitam. A coabitação não é requisito essencial. Eu costumo dizer para os meus alunos, de pós-graduação principalmente, que nós, do mercado imobiliário, nós temos que ter uma especialização que não é ensinada em faculdade nenhuma, que é fazer fofoca. Ou seja, a gente tem que saber informações daquela pessoa, a gente tem que buscar informações, porque já aconteceu situações comigo em que a pessoa convivia em união estável e se declarava solteira, e realmente era. Estado civil a gente só tem de casado, viúvo, solteiro e divorciado. Estado convivente não é estado civil, é um estado de fato, né? Você pode ser casado e viver em união estável. Você pode ser viúvo e viver em união estável. Então, tanto que hoje, quando você compra um imóvel, você, na escritura, é obrigado a declarar se você vive ou não em união estável com alguma pessoa, né? E, assim, eu falei da certidão do registro de imóveis, né? Certidão do registro de imóveis vai dizer que a pessoa é solteira, mas você não tem que acreditar que aquela pessoa se mantém nesse estado. Ela pode ter casado no dia seguinte, comprou imóvel hoje e casou depois. Aconteceu já vários casos comigo, né? Eu tive uma cliente que o marido sabia que ia casar, quer dizer, o noivo, comprou no estado civil de solteiro o imóvel, mas durante o estado civil de solteiro, a família da noiva fez toda a obra no apartamento, fez toda a reforma no apartamento. Eles ficaram durante acho que 5 anos juntos, pagando a prestação, e na hora de vender, ele se declarou solteiro, quando, na verdade, ele já estava divorciado, ele já tinha casado, a mulher tinha direito a esse apartamento, e ele estava se declarando solteiro, ou, perdão, divorciado, mas não tinha feito a averbação no registro de imóveis de propósito. Então, a gente tem que saber essas informações, a gente tem que buscar essas informações. Não tem problema nenhum perguntar, entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado de saber efetivamente se a pessoa convive ou não. E a convivência, em que aspecto ela se verifica? Não, não convivo, não. Minha mulher mora em São Paulo e eu moro aqui no Rio de Janeiro. Não importa se vocês estão juntos frequentemente, se lá no Facebook diz, minha mulher, meu marido, você tem uma tem conta bancária junto, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para saber se é união estável ou não. Porque é uma situação de fato, a pessoa convivente pode ter direito e vir até anular aquele negócio jurídico depois. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter uma preocupação não só com o aumento de divórcio, mas também com o aumento de união estável que ocorreu na pandemia, né? Porque as estatísticas, elas são só pelo divórcio, porque é fácil você saber a estatística da ocorrência do aumento de divórcio. Você vai no judiciário, tira uma relação. Vai no registro de notas, tira uma relação. E convivência? Quem passou a conviver, né? É uma tradição da nossa sociedade não oficializar.
Eu, em 60 anos de vida, eu fui numa festa de união estável, com bolo, vestido de noiva, fotografia e tal. Normalmente, a união estável ela vai acontecendo ao longo do tempo. A pessoa vai dormir na casa do namorado, deixa uma peça de roupa, deixa uma prancha, deixa uma sunga de praia. A coisa vai acontecendo, né? Fica um dia, 2, 3, depois passa a semana inteira. E não se dá conta que já existe uma união estável ali, né? Então, não é a quantidade de dias, nem a convivência diuturna que caracteriza a união estável. Basta a habitualidade, a exteriorização e a vontade de constituir uma família. Eu queria ver com você, Sérgio, como é que funciona esse processo de divisão de bens? Bom, vai depender do regime de casamento, né? O regime de casamentos ele é o balizador da divisão do patrimônio. Nós temos 4 regimes sugeridos pelo nosso ordenamento legal, embora você possa criar um 5º regime, né? Mas nós temos 4 regimes. Basicamente, o seguinte: na comunhão de bens, todos os bens se comunicam, independentemente de quando foram adquiridos, se antes ou depois do casamento, né? Ou durante o casamento, né? Na comunhão de bens, tudo se mistura, é um balaio só. Na separação de bens, ao contrário, tudo se divide, nada se comunica. E nós temos a comunhão parcial de bens, que comunica, o nome já está dizendo, parcialmente. Aquilo que é anterior ao casamento não se comunica. Aquilo que foi adquirido onerosamente posterior ao casamento se comunica, exceção de doação ou herança. Então, casado pelo regime da comunhão parcial, tudo que for adquirido exclusivamente no nome de um, no nome de outro, é comum. Se receber uma herança, só pertence àquele herdeiro, né? Aquele que recebeu a herança. A doação é a mesma coisa. Ou mesmo que tenha acontecido a aquisição onerosa, desde que com recursos provenientes de um fato anterior ao casamento. Então, eu tinha um imóvel que valia 500 mil reais. Eu me caso e vou adquirir um outro imóvel de 500 mil reais durante o casamento. Esse bem é exclusivamente meu, embora tenha sido adquirido onerosamente na constância do casamento, a minha mulher não terá direito. Anterior ao casamento, eu tinha um bem de 500 mil reais. Vou e vendo e compro um de 1 milhão. Eu tenho 500, nesse novo imóvel de 1 milhão, eu tenho metade que é exclusivo meu, e a outra metade eu vou dividir com o meu cônjuge, porque foi adquirido onerosamente na constância do casamento. Então, depende muito do regime de bens que a pessoa contraiu, né, o casamento, para poder saber a divisão. Entendi. Nos casos que há mais dificuldade, né, nessa divisão, que está no processo de divórcio, por exemplo, como é que o corretor pode fazer assim para poder lidar bem com esses casos, né? Porque às vezes ele está vendendo o bem que é do casal, né? Mas só tá conversando, por exemplo, com uma das partes, né, do casal, a outra não está de acordo, tem essas situações mais difíceis, né? A gente tem que usar um pouco de psicologia, porque as questões de direito de família, ela corre em segredo de justiça. Então, é segredo de justiça para o corretor, é segredo de justiça para outro advogado também. Então, só tem acesso aos autos o próprio advogado do processo ou as partes envolvidas. Então, aí vai depender única e exclusivamente das informações que forem transmitidas. Então, o corretor tem que ter a habilidade de obter essa informação sem que seja grotesco, sem que seja agressivo, né? Querendo obter informações que, às vezes, a pessoa não gosta ou não quer manifestar por causa de uma intimidade. Existe um certo pudor, né, nessas questões de família. Então, o corretor ele tem que ter essa habilidade, saber os limites dele,
mas também não pode deixar de ter as informações. Ele vai ter que dizer, olha, eu preciso saber melhor sobre a relação de família para que eu possa ser mais bem-sucedido no negócio que nós vamos realizar, para passar uma informação correta para o adquirente. O senhor sabe que, às vezes, pessoas ficam temerosas, né, de adquirir uma coisa quando não obtém uma informação precisa, bem clara. Então, o corretor é um vendedor por excelência, né? Então ele vai saber manifestar essa posição sem que tenha nenhum melindre, né? Que ele não crie constrangimento para as partes. Mas essa informação, infelizmente, a gente vai saber, a gente pode até saber a existência do processo, mas a gente não sabe o conteúdo dele, entendeu? Então, a parte interessada deverá fornecer todas as informações do caso concreto, para quem ficou. Porque, às vezes, também há um divórcio em que um dos cônjuges, né, ou um dos conviventes, cede os seus direitos, abre mão dos seus direitos em favor do outro, né? Isso é, às vezes, comum acontecer, né? Então, mas isso vai depender basicamente da informação daqueles que são interessados no processo. Entendi. Então o corretor tem que ter esse jogo de cintura, né, para poder saber a informação, mas também tomar cuidado para não ser tão invasivo, né, na vida ali É, do casal. exatamente. Ele tem que saber o mínimo necessário, quer dizer, o basicão eu já falei aí em relação aos regimes de bens, como se verifica, né? E, a partir daí, ele fazer algumas perguntas que não sejam perguntas capciosas, que deixem a pessoa constrangida, né? E tratar a coisa com profissionalismo, olha, o senhor é dono aqui com a sua mulher, o senhor é casado? Mantém o casamento? Como é que é? Ah, não, eu estou casada ainda. Mas o senhor mora com a sua mulher? Porque o rompimento também da convivência, durante um longo tempo, ele faz cessar os direitos patrimoniais. Então, pode até ter uma perda, né, do patrimônio em decorrência da extinção do vínculo familiar pelo decurso de tempo. Por exemplo, né, o direito da sucessão, ele diz que o cônjuge só concorre na herança quando ele tem a convivência permanece rígida na data do óbito. Então, se você tem um casamento, uma separação de fato, por exemplo, a mulher não é cônjuge, ela vai ser meeira pelo casamento, mas ela não vai herdar nada do marido ou vice-versa, né? Então, tem que ter essas informações realmente. Bom, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, seu Sérgio. Queria ver se você tem alguma última palavra para dar aos corretores do Rio de Janeiro. Bom, eu quero dizer para os corretores que é o seguinte: nós demos muita sorte, né? Nós fomos agraciados durante a pandemia e que não houve nenhuma retração do mercado, né? Houve uma diminuição nos negócios, mas não chegou a parar totalmente. E agora a gente vê uma subida vertiginosa do mercado. Claro que novos conceitos de imóveis estão sendo implementados pelas incorporadoras, né? Os espaços internos dos imóveis agora são mais valorizados por conta do home office, né? E eu conclamo, então, aos corretores se atualizarem permanentemente, né? Observando essas mudanças do mercado, né? O mercado ele dita as regras. Então, o Cresce está aí para manter essas informações atualizadas na revista Stand, né? A TV Cresce está aí, o Erivelto trabalhando, né, em prol da qualificação de vocês, não só o Erivelto, mas toda a equipe que está aí por trás, né? Tem a pós-graduação do Cresce, né? O Unicresce. Então, se especializar, né? Hoje, o profissional, quanto mais ele tiver especialização, qualificação, mais ele se destaca no mercado. Hoje,
a gente tem a informatização, a gente que acabou muito com a figura da presença, né? Hoje nós temos os imóveis sendo mostrados através da imersão virtual, né? A gente não sai de casa, as pessoas veem o imóvel, mas eu ainda acho que a importância do corretor é vital no fechamento do negócio. Embora possa ter todos esses recursos, né, mercadológicos da informatização e tudo mais, eu acho que a pessoalidade ainda é determinante, porque é um bem de valor significativo. Uma coisa é você comprar um sapato pela internet que você não gosta e você joga fora, né? Não era a cor que eu vi lá na coisa, no site, não é o tamanho adequado, né? Eu, por exemplo, às vezes eu compro coisa em site da China e compro tamanho GG. Olha que eu sou magro, compro tamanho GG, não cabe em mim, entendeu? Então, assim, existe muita ilusão, né? Embora o Código do Consumidor autorize a modificar a entrega, né? O arrependimento do negócio realizado pela internet, eu acho que no que se refere a imóvel, a gente ainda tem muita credibilidade no profissional da corretagem. Então, a gente tem que buscar uma especialização, um aprofundamento, um conhecimento, acompanhar essas técnicas, a mudança legislativa. Volta e meia, eu estou sendo chamado no Cresce para fazer atualizações, não só eu, como outros professores. Então, participem dos eventos, participem dos cursos, e para que a gente realmente não tenha nenhum problema, porque o corretor de imóveis ele é a ponta de lança, ele é o que principia, o que começa o negócio jurídico, né? O negócio jurídico depois pode não dar certo, muito por consequência de um profissional desqualificado na hora da formação do negócio, né? Perfeito, Sérgio. Gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui com a gente. Queria agradecer também a presença de você, ouvinte, e pedir para que você fique ligado que semana que vem tem mais vídeo. Saúde para todos e até a próxima.